Eu gostaria de apresentar a professora Sandra Maria Durães. Ela é professora de dermatologia da UF. E ela vai nos dar a honra de dar uma aula para a gente sobre dermatóides. Obrigado. O eczema de contato por irritante primário, ele não depende de uma reação alérgica, não depende da imunidade, depende mais da substância. Então, todo mundo que entra em contato com aquela substância durante aquele mesmo período de tempo vai ter esse eczema de contato. Então, por exemplo, detergente, dependendo da concentração do detergente, o tempo que a pessoa entra em contato com detergente sem luva, ela vai ter um eczema. Hoje em dia os detergentes estão muito melhores, então é menos frequente, mas ainda existe. São ácidos e álcalis fracos que causam esse problema. E, geralmente eles são lesões mais secas, tem eritema, tem descamação, né? Pode haver vesículas, e, como eu falei, não há um envolvimento imunológico. Todas as pessoas podem ter esse mesmo tipo de reação. Já o eczema de contato alérgico, ele depende de uma reação da pessoa. Então, não é todo mundo que tem alergia à neomicina, por exemplo, que tem alergia ao cromo, ao níquel, né, a metal, a couro. Então, isso depende da pessoa. E isso depende também de uma sensibilização prévia. Então, a primeira vez que a pessoa usa, ela nunca vai ter. Da segunda em diante, ela pode ter em qualquer momento. O que significa em qualquer momento? Ela pode usar 2 anos e não ter nada. A partir de um dia, ela passa a ter. Né? Esse cara, ele é bem agudo, né? Geralmente ele tem eritema, tem vesículas, ele é bem exudativo, né? Bem úmido, né? São lesões bem úmidas. Ele se baseia numa reação de hipersensibilidade do tipo 4. Então, quando a pessoa tem um contato numa área muito grande, por exemplo, uma coisa clássica é aquele trabalhador de obra que tem contato com cimento, que é o bicromato de potássio. Então, essa pessoa, depois de muito tempo, como esse contato vai ser numa área grande do corpo, ela pode ter lesões em áreas distantes, onde ela não tem contato, porque as células T de memória ficam sensibilizadas. Então, ela pode ter lesão onde ela tem contato e fora do contato. Porque eczema de contato, a lesão já denuncia que substância é aquela que provocou o contato, né? No metal, né? A moedinha do cinto, né? O colírio, né? Ao redor da pálpebra é muito comum esmalte. O primeiro lugar que aparece o eczema de contato do esmalte não é ao redor da unha, apesar de que o lugar que entra mais em contato com o esmalte é o dedo, né? Quando você pinta, mas a pele da pálpebra é muito fina, e da face também. Então a pessoa vai coçar, vai aparecer lesão, vai coçar o olho, vai pôr a mão na face, vai aparecer lesão primeiro na face. É bem clássico isso, né? Então, como eu falei, pode ocorrer desde da segunda exposição até em qualquer momento depois. O eczema, eu vou falando bem rápido e pequeno sobre cada um, para dar tempo para a gente ver várias lesões, tá? Várias doenças. Bom, o eczema seborreico, ele tem um caráter assim constitucional, genético, e ele acontece em áreas de maior prevalência de glândulas seborreicas, né? E existe um papel etiológico aí do Malassezia fulfur, que é o petirosporo, né? Que é o causador da pitiríase versicolor, que é uma micose superficial, e esse fungo, ele faz parte da pele, faz parte da microbiota normal da pele. Todo mundo tem ele na pele, né? E algumas pessoas têm mais chance de ter eczema seborreico, por exemplo, portadores de doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson, HIV, tem mais chance de ter, tá? E clinicamente são lesões eritemo-descamativas, é um eczema que não tem vesícula, não tem bolha, né? É mais eritema, descamação, prurido. Prurido, todos os eczema podem ter prurido, né? O eczema seborreico tem bastante prurido. Ele acontece nas áreas mais seborreicas, couro cabeludo, face, essa região nasogeniana, supercílio, axilas, essa área central aqui também da região anterior do tórax, a área também inguinal. Então, aqui a gente vê o primeiro eczema seborreico que o ser humano pode ter é a crosta láctea, que a criancinha já pode nascer. Por que ela nasce se ela não tem desenvolvimento das glândulas sebáceas? Porque passou um hormônio, né, estrogênio, andrógenos passaram para a criança e ela teve esse eczema seborreico, tá? Então, tem descamação no couro cabeludo, as escamas são aderentes, né, no caso da crosta láctea, melhora com a fotoexposição e piora de uma forma geral, né? Com o frio, com o estresse emocional. No inverno, geralmente, aparece mais eczema seborreico. E o tratamento, geralmente, ele é tópico, né? É uma dermatose simples e é contínuo, né? A pessoa precisa estar sempre em tratamento, fazer uma boa higiene do couro cabeludo.
Aqui é bem clássico também essa localização, né, na asa nasal. Aqui também, região do supercílio, eritema, descamação. O tratamento do eczema seborreico, todos os eczemas respondem ao corticoide, mas a gente tem que ter especial cuidado com o corticoide na face, porque o corticoide, muito tempo na face, principalmente corticoide de alta potência, a pele fina pode gerar atrofia da pele, pode gerar formação de telangiectasias, então tem que ser corticoide de baixa potência por tempo curto. Tá? Ou então outras substâncias, como por exemplo cicopiroxamina ou lamina, que é um antifúngico que ajuda também no eczema seborreico. A dermatite atópica. A dermatite atópica é uma das manifestações da atopia, né? Então, a atopia pode se manifestar como rinite alérgica, como asma, na pele como dermatite atópica. Então, é uma doença genética e existem fatores ambientais que influenciam no seu aparecimento, né? Há uma tendência a desenvolver, apesar da dermatite atópica ter uma, entre aspas, deficiência imunológica, por exemplo, a pele do atópico, ela é muito colonizada por bactérias, principalmente estafilococos. Existe uma questão central aí na etiologia, que é a alteração do gene da filagrina, que é uma substância da pele que faz essa adesão das células. Então, existe uma alteração da barreira cutânea na dermatite atópica. E isso predispõe à infecção, né, à proliferação de bactérias. Existe também um limiar muito baixo ao prurido. A pele é muito seca, né, as pessoas têm pele seca, limiar baixo ao prurido. E, apesar disso, tem muita tendência deles desenvolverem eczema de contato. Tá? Eles fazem mais eczema de contato que a população geral. Então, fatores desencadeantes. A questão da higienização. A pele já é muito seca, a pessoa que usa muito sabão, esfrega muito a pele, isso vai ser um fator de agravamento da dermatite atópica. O fator emocional também influencia muito, né? Sabão, desinfetante, exposição à água, fumaça, tabaco, né? E eu falei sobre a colonização dos Staphylococcus aureus, né, que é uma coisa importante, a questão emocional, né, e essas pessoas têm também uma questão muito importante da qualidade de vida quando o caso é muito grave por conta do prurigo. Às vezes o prurigo é tão importante que a pessoa que atrapalha o sono, né, as lesões também causam, qualquer coisa em dermatologia tem essa questão importante da qualidade de vida, a questão emocional, porque está visível, né? Você pode ter uma úlcera, você pode ter um problema, está lá dentro, ninguém está vendo, mas na pele está todo mundo vendo. E tem aquele estigma, aquela coisa, as pessoas, tudo que é na pele as pessoas acham que é contagioso, mesmo que não seja, né? Então, qual é a tendência quando a pessoa tem alguma coisa na pele? Esfregar, lavar, passar álcool, tudo isso que vai piorar a dermatite atópica. Então, quando você vai abordar o paciente, você tem não só que dizer o que ele deve fazer, né? A hidratação é a parte número 1 do tratamento, mas também o que ele não deve fazer. Não deve tomar mais de um banho por dia. Quando tomar banho, evitar muito sabão, usar sabão só nas áreas que realmente precisa, né? Face, axila, região genital, os pés, o resto, água pura. Após o banho, usar hidratante várias vezes por dia, um hidratante adequado, sem perfume, neutro, né? E essa questão hormonal também pode ter alguma influência. Esse caso aqui é um caso da criança. Na criança pequena, ele é bem mais exudativo. Ele começa na infância. Uma das áreas mais frequentes e primeiras que são acometidas é a região malar, né, aquele eczemazinho da bochecha, né? Então ele tem 3 fases aqui. Tem essa fase infantil que surge surge a partir do 3º mês, porque depende de alguma maturidade do sistema imunológico, e são lesões eritematosas, vesiculosas, costosas, que se disseminam para o restante do corpo. Nessa fase pré-puberal já se torna menos exudativo, fica mais seco. E na fase do adulto, né, nessa fase aqui pré-puberal pode ter lesões também papulosas nas dobras, e na fase do adulto é aquela lesão bem seca, liquenificada. Liquenificação é aquela lesão da pele, quando você vê as linhas da pele muito nítidas, a pele fica espessada, de tanto prurido, a pele fica espessada e você vê as linhas da pele com muita nitidez. Aqui é uma situação de um eczema frustro, que se chama pitiríase alba, ou eczematide. A eczematide ela é como se fosse é muito comum nas pessoas que têm eczema atópico, mas existe também a eczematide seborreica, que é um pouco mais frequente, mas existe.
Então, a eczematite, ela se manifesta por placas, né, manchas hipocrômicas, mal delimitadas, que tem essa ceratose folicular. A pele é áspera, parece um raladorzinho, tá? Aqui é um caso de eczema atópico agudo numa criança bem pequena. Então, nas crianças pequenas, tem esse aspecto exudativo, crostoso. O que significa crosta? Qual o significado da crosta? Tudo que tem crosta é porque antes ali havia um conteúdo líquido. Então, as vesículas evoluem para a crosta. Casca de ferida, em dermatologia, se chama crosta. Casquinha de ferida se chama crostículo. Então, as lesões úmidas, as lesões úmidas que têm conteúdo líquido, elas vão evoluir para uma crosta. Tá? Geralmente colonizado por Staphylo. Aqui é um caso já de um eczema mais crônico, não está mais exudativo, as vesículas se romperam, ainda está subagudo, porque a gente vê aqui ainda algumas crostas, mas o principal é essa parte aqui crônica, ó. Vocês veem que a pele está espessada e a gente vê nitidamente todas as linhas da pele. Isso aqui é uma placa de liquenificação. Tá? Tratamento da dermatite atópica, afastar todos os agravantes, hidratação adequada, corticoide tópico, tem que ver o tempo de uso, a potência desse corticoide tópico, tem que ser corticoide de baixa potência, tipo hidrocortisona, tipo... Não, betametasona já é uma média potência. Então, hidrocortisona seria o mais indicado, né? Uma outra coisa que a gente tem usado muito são os inibidores da calcineurina, tipo tracolimos, primecolimos, que é uma substância mais cara, que é o nome comercial Protopic, né? O Elidel não tem mais, a gente não tem mais achado, é o primecolismo. Tá achando? Faz tempo que eu não ando lá no Rio, quase não tem mais Elidel. Só que eles são mais caros. A vantagem é que ele não atrofia a pele como corticoide. Então, eu sempre falo para os meus residentes que a prescrição é um documento. O prontuário é um documento. E a sua prescrição não pode ser betametasona, aplicar 3 vezes por dia. Não é assim a prescrição. Aplicar durante tantas vezes por dia, durante tantos dias, depois aplicar mais tantas vezes à noite, por tantos dias, e suspender. Corticóide tem que estar escrito isso na receita, e suspender. Porque se o doente ficar usando por conta dele, você não diz para o cara suspender? Tem que ser totalmente específica essa prescrição. Porque se ele não suspender, ele ia aplicar numa área extensa, ele pode fazer uma síndrome de Cushing. Né? Ele pode fazer hipertensão, diabetes, pode ter todos os eventos adversos que uma corticoterapia sistêmica. Tá? Então, como eu falei, da calcineurina, a fototerapia também em casos mais extensos, também é uma boa medida, a fototerapia. Né? A ciclosporina é um imunossupressor também que pode ser usado em casos graves. E outras medicações imunobiológicas, são medicações-alvo, que a gente usa menos, né, porque são medicações muito caras ainda. Então, pitiríase vesicolo é uma micose superficial bastante frequente também na prática diária, causada pela malacésia furfur, mas não é uma doença transmissível, porque eu não posso passar para você uma coisa que você já tem, uma vez que todo mundo tem a malacésia furfur. Né? Algumas pessoas têm menos resistência, têm a pele mais oleosa, então vão apresentar. Então, numa população de imunossuprimido, grande parte vai apresentar pitiríase vesicolo. Tem a ver com a imunidade também. Tá? Então, ela se caracteriza por máculas hipocrômicas, bem delimitadas, muito bem, descamativas, né? Então a oleosidade da pele é um fator, a sudorese excessiva, o uso de imunossupressores. Aqui, quando você faz o estiramento da pele, que é o sinal de Zilleri, as placas se tornam mais evidentes, mostrando isso. E aqui é uma forma folicular. Tá? Por que ela se chama versicolo? Porque a mancha mais comum é a branca, mas ela pode também causar máculas hipercrômicas e até eritematosas. Por isso se chama pitiríase vesicolo. Quando você estira, fica mais evidente. Tá? Essa forma folicular é uma forma assim, de alta resistência, geralmente só mesmo tratamento sistêmico para você poder controlar mais o caso. Tá? Então, na pitiríase vesicolo, tem algumas substâncias que a gente pode usar, substâncias tópicas, sulfeto de selênio só realmente formulando atualmente, por sulfeto de sódio também. Essas medicações à base de enxofre, elas têm um cheirinho um pouco ruim, né? Cetoconazol 2%, sob forma de shampoo e creme, também pode ser utilizado. A gente tem usado muito a ciclopiroxolamina ou o isoconazol em spray. Ciclopiroxolamina é o micolamina spray ou o Icadem spray. É bem interessante. Sempre deve ser tratado o couro cabeludo. O lugar onde tem mais
mais pitirosporum, que é um outro nome da malacésia, né? É o couro cabeludo. Então, sempre lavar o couro cabeludo no tratamento da pitiríase vesicola, tá? E o sistêmico, caso esse paciente tenha muitas lesões, uma forma folicular, vale a pena fazer um curso de itraconazol ou cetoconazol. Itraconazol é mais caro, menos hepatotóxico, né? É o melhor, tá? E as dermatofitoses? Sim, é uma outra coisa. Não está na aula de hoje. Não está na aula de hoje. Não está na aula de hoje. A psoríase rosa é causada por um tipo de herpes, que é o herpes vírus 8. Ela é uma doença super benigna. Ela parece um pouco a dermatofitose, só que ela não dá manchas cincinadas circulares. Ela dá uma mancha oval, geralmente no tronco, eritema escamosa, e depois de uma semana até um mês surgem várias outras pequenininhas. É apenas só para o dermatologista dar um diagnóstico, psoríase rosa, porque realmente não tem nenhum significado. Se a mulher estiver grávida, não tem problema nenhum. Ela pode, às vezes, parecer com a sífilis secundária, porque às vezes pode dar lesão palmo plantar. Quando não tem aquela lesão mãe ou não é muito definida, né, pode confundir. Quando está no estágio só da primeira lesão, pode confundir com hanseníase, com dermatofitose. Mas não tem nada a ver com a pitiríase versicolor. É outra doença. É outra doença, tá? Então, e as dermatofitoses? A dermatofitose é que o povo chama de impingem, né? É uma micose superficial, é bastante frequente, né? Tem o agente etiológico são vários fungos queratinófilos, o gênero Trichophyton, Micróstom, Epidermófiton, e ela pode atingir a pele glabra, que não tem muito cabelo, que é a pele do corpo normal, o couro cabeludo e também as unhas, né? Na pele glabra, ela tem um nome antigo, que ela tinha corpus, tinha crures, tinha manon, tinha ped, onde a localização tem o nome da... Alguém resolveu dar um nome para cada localização, mas é a mesma doença, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, um caso bem característico, tá? Ela faz essa lesão que a gente chama de circinada, circular, e ela vai evoluindo centrifugamente, a borda geralmente tem crostículos, não sei se está dando para ver aqui, tem uma descamaçãozinha aqui, umas crostículos, porque a borda ela tem vesículas que às vezes não dá para você ver, não são visíveis, mas ela tem essa crostícula, é bastante pruriginosa, e o que acontece é... Desculpa? Confunde com o bicho geográfico, né? Mas o bicho geográfico, ela não é circular, ela é serpiginoso. Ela faz um caminho totalmente. Aqui não, aqui você vê que ela é bem circularzinha, bem certinha. O que acontece muitas vezes é que o paciente, usando o corticoide, né, ele pode mascarar isso aí, porque o corticoide vai melhorar o processo inflamatório, mas não vai tratar a dermatofitose. Então, a gente chama de tinha incógnita. Isso pode, às vezes, acontecer, porque ele não trata, melhora e não trata. Então, antigamente, a gente via muita gente com tinha crures, cheio de estria aqui, usando diprogenta, betametazona, muito tempo, meses aqui enchia de estria, porque melhorava a lesão, mas não curava, e adiava o problema, exatamente. Então, aqui, ó, tinha crures, clássico, lesão eritematosa, a borda bem delimitada, aqui com o fototipo do paciente mais alto, né, o paciente com a pele negra, a lesão fica um pouco diferente, está vendo? Não fica tão eritematosa, mas dá para ver bem essa delimitação da lesão, tá? E muito prurido, sempre tem muito prurido. Aqui também, ó, o centro vai ficando mais claro, menos eritematoso, a lesão vai se expandindo centrifugamente, ó, as crostículas que eu falei, ó, na periferia da lesão, muito prurido, às vezes a lesão pode assim, às vezes a lesão pode ficar assim, muito extensa, né? Dependendo se o paciente não tratar. Aqui. Não faz aquela lesão muito característica da tinha, tá?
Então, no exame micológico, caso você tenha alguma dúvida de diagnóstico, você pode fazer um exame micológico. Não sei como é que é na rede para isso. E você tem que colher o material justamente da borda da lesão, que é onde você tem mais fungo, né, na borda da lesão. Então, no exame direto, você já pode ter esse aspecto aqui, já é um diagnóstico de dermatofitose. Para você saber exatamente a espécie, você tem que fazer a cultura e a microscopia da cultura. Mas isso é difícil a gente fazer, né? Assim, ainda mais na atenção primária, acho que é mais difícil. Então, dermatofitose. Tudo em medicina, na verdade, em dermatologia, é assim, uma dermatose mais restrita a tratamento tópico, a dermatose mais extensa, mais disseminada, a tratamento sistêmico, né? Então, no caso da dermatofitose, é exatamente isso. Quando tem uma lesão pequena, uma área restrita, você pode usar um tratamento tópico, miconazol, várias substâncias antifúngicos tóxicos podem ser usados, né? Vários nomes comerciais, isoconazol, Icadem, Tralem, Canesten, Vodol, tem vários nomes comerciais aí dessas substâncias, são todas semelhantes em termos de eficácia, tá? E o tratamento sistêmico. Antigamente a gente tinha a grisofulvina, que agora também acho que não tem mais, né? Não sei nem se tem manipulando, que é uma droga super eficaz, mas a questão dela é que ela tinha muita interação medicamentosa. Então, com anticoagulante, com anticonvulsivante. E agora a gente tem a terbinafina, que é excelente, mas é um pouco mais cara, né? Então, tem as doses aqui para criança, adultos, né? A gente poderia usar também os azóis para a dermatofitose? Sim, a gente pode usar. Se o paciente tem pitiríase vesicolo e dermatofitose, então o itraconazol é excelente, que ele vai tratar pitiríase vesicolo e vai tratar dermatofitose. Se ele só tem dermatofitose, a terbinafina é mais eficaz, é mais indicado. Tá? Então, aqui é um caso de tinea capitis. O adulto não tem tinea capitis, porque os fungos que causam tinea capitis, eles são sensíveis à secreção sebácea. Então né, antigamente, nesses orfanatos, né, você chegava, tinha várias crianças com tinea capitis, depois, 3 anos depois, adolescentes, muitos se curavam sozinhos. Mas você não deve deixar isso acontecer. Sempre deve ser tratado e sempre deve ser um tratamento sistêmico, porque algumas crianças podem fazer uma lesão de hipersensibilidade ao fungo, que é o Carion celsi, que faz fístula, faz pústula. Então, tinea capitis é igual a tratamento sistêmico, porque isso aí evolui com alopécia cicatricial. Tá? Então, por isso que o tratamento da tinea capitis sempre deve ser sistêmico. Tá? E na unha, o que acontece? Aqui é uma unha normal, né? Aqui, a alteração do fungo, pode acontecer uma hiperceratose subungueal, discromia zungueal, descolamento da unha, que é a unicólise, né? A onicomicose pela cândida, ela começa mais pela borda livre, pela borda proximal da unha. Essa borda aqui, proximal. Aqui é a borda proximal da unha, aqui é a borda livre da unha. A da cândida começa mais pela borda proximal da unha e, lá rapidamente, ela sofre infecção secundária, que vai dar origem à paroníquia, que é a inflamação, a infecção desse tecido parungueal. Às vezes faz até essa coleção aqui de pus que você tem que drenar, tá? E a onicomicose pelo dermatófito, ela começa pela borda livre da unha, geralmente. Faz essa ceratose subungueal. Existe um caso que é o acometimento pela borda proximal de uma lesão de leuconíquia, que é uma lesão mais típica, por exemplo, dos pacientes com HIV. É essa leuconíquia proximal. Aqui são casos assim bem adiantados, vamos dizer assim, não necessariamente agressivos. O paciente foi deixando, não tratou, né? Então, com a idade, existe uma chance maior de você ter onicomicose, principalmente os pés. Idoso tem muita onicomicose no pé, né? Muito sapato. O que predispõe até a onicomicose? A questão da umidade. Fungo gosta de umidade. Então, onde tem umidade, vai ter fungo. Aquele famoso chamado pé de atleta, onde não era só onicomicose, tem onicomicose, tem intertrigo, né? Que é a candidíase interdigital. Tá? E o tratamento da onicomicose? Também poucas unhas acometidas, menos de 50% da lâmina ungueal. Você pode usar antimicótico sob forma de loção e até também sob forma de esmalte. Tá? A gente tem algumas possibilidades em esmalte, que é a morolfina, que é o Locerin, e o ciclopiroxolamina, que é a micolamina esmalte. E também o sistêmico. Quando você tem várias unhas acometidas,
você tem que tratar com um antifúngico sistêmico. E é um tratamento longo, porque o antifúngico ele não penetra dentro da unha. É como se fosse vários soldadinhos assim, com aquele escudo. Eles ficam assim, ó, ficam todos ali e a unha vai crescendo. Eles ficam ali. Então, é o tempo de tratamento da unha, que no caso da mão, são quase 6 meses para a unha chegar daqui a aqui. E no caso do pé, é quase 10 meses para chegar da borda proximal à borda livre. Então, é um tempo grande de tratamento, né? Aqui diz que é 90 dias para a unha da mão nos livros, na bula, 90 dias para a unha da mão e 120 para os pés. Às vezes a gente acaba usando mais, porque a terpina fina, por exemplo, ela é uma droga muito segura, assim, não tem muito problema, tá? Então, assim, quais são as opções de tratamento sistêmico? A terbina fina, 250 mg por dia, 90 para a unha da mão, 120 para os pés. O itraconazol tem um esquema também de pulso, que você pode usar 400 mg por dia, 7 dias só no mês, mas às vezes alguns pacientes se esquecem, então é melhor usar todo dia, aí vai variar conforme o estilo de vida do paciente. E grisofulvina também a gente sabe que é eficaz com aquelas questões todas que eu falei, a gente não encontra mais no mercado e tem muita interação medicamentosa. Bom, então chegamos agora nas piodermites. Vocês veem que está uma coisa meio de flash, assim, bem panorâmica, né? Senão não dá para a gente falar um pouquinho de todos. Como vocês vão ficar com a aula gravada, vocês podem depois retomar esses assuntos, tá? Então, a piodermite a gente pode classificar de várias maneiras, né? Pelo agente etiológico, as causadas por estafilococcus, causadas por streptococcus, e pelas estruturas que são acometidas. Então, a piodermite acomete estruturas não anexiais, né? Da superfície para baixo, acometendo só as camadas superficiais da pele, o impetigo, ectima, erisipela e celulite, e quando ela pode também acometer as estruturas anexiais, causando osteofoliculite, periporite, furúnculo, antraz e idosadenite. Então, o impetigo se divide em bolhoso e impetigo não bolhoso. O impetigo ele é uma infecção superficial da pele e o bolhoso é causado principalmente pelo Staphylococcus aureus e é uma infecção muito comum em criança muito pequena. Adulto pode ter impetigo bolhoso? Pode, lógico, né? Mas é muito mais frequente na criança pequena. Faz esse nível, né, de pus e ele deixa depois umas áreas exulceradas, mas como a infecção muito superficial não atinge a derme, ela repiteliza sem cicatriz. O impetigo não deixa cicatriz. Então, a faixa etária menor pode chegar a bolhas grandes, evolui para puxas, as lesões são circinadas, aqui está vendo? Formam círculos. E na fase final tem exulceração e uma crosta aqui no impetigo estafilococcus, que é uma crosta bem fininha. Já no impetigo streptococcus, que é esse aqui, ele forma essas crostas que chamam-se de melicéricas, que é de cor de mel, coisa de dermatologista do século retrasado, nem passado, que tem essas descrições, né, cheio de nomes e tudo. Então, crosta melicérica, isso aqui é muito comum, essa localização facial. Muito comum mesmo, tá? Então, uma faixa etária, essas crianças geralmente já são um pouquinho maiores, é uma faixa etária escolar, né? E formam essas crostas melicéricas, muito frequentes na face. A ectima é a vulga pereba, é isso que se chama de pereba, é uma infecção estreptocócica que começa com uma área de eritema, uma pústulazinha central, a pústula se aprofunda, se rompe, forma uma crosta e como ela é mais profunda, ela atinge a derme, ela se cura com cicatriz. Então, aquelas criancinhas que têm várias cicatrizinhas na perna, né? A gente vê isso muito, vocês pediatras veem muito isso. E ela pode, essas piodermites todas assim, a rigor, piodermite é quando você não tem uma porta de entrada identificável, mas muitas dessas têm. Então, crianças que têm, por exemplo, estrófilo, que é uma alergia picada de inseto, elas vão ter muito essa infecção secundária, a gente chama de lesões impetiginadas. São lesões que têm infecção secundária. Então, lesão escabiose também, eu não estou falando de hoje, mas a escabiose também pelo prurido, né, pode levar a alteração também, a rompimento da barreira cutânea e predispor a infecções da pele também. Tá? Então, a ectima, ela geralmente é causada por streptococcus, também pode ter estafilococcus, é uma pústula de base estenatosa, já falei, né? Se aprofunda na pele, geralmente é do segmento inferior do corpo, geralmente das pernas é o lugar mais frequente, tá? E pode estar relacionada com a glomerulonefrite, isso em lugares menos desenvolvidos, onde não tem
onde não tem muito acesso a antibióticos, a diagnóstico e tudo mais. Então, o tratamento vai depender também se é uma lesão, você pode até fazer um ácido fucídico, como purocina, geralmente são muitas lesões, e o mais indicado é um tratamento sistêmico, tá? A foliculite também é mais causada pelos estafilococos, geralmente tem porta de entrada, então na barba, uma lâmina contaminada, ou não temos uma boa higiene da face antes de fazer a depilação. Na perna também é comum, né? Mulheres depilando a perna, a região da virilha, pode ter muita foliculite. O furúnculo já é uma infecção, geralmente pelos estafilococos, que ele não é só superficial do folículo piloso como a foliculite. Ele é profundo e ele acomete também a glândula sebácea que está associada a esse pelo. Então, costuma ser uma lesão profunda, ela se manifesta clinicamente por um nódulo que tem uma solução de continuidade no meio, né? E ele libera, depois ele sofre um processo de necrose dessa glândula, desse pelo, com abscesso, sofre um processo de necrose que vai formar esse material que o povo chama de carnegão, né? Que é esse material que drena, né? Então, quando você tem vários furúnculos, vários folículos, várias unidades pilosebáceas acometidas uma perto da outra, se chama antrais. E isso é muito característico dos pacientes diabéticos. Esse antrais acontece muito no dorso. Então, paciente diabético com lesão no dorso, vários furinhos de furículos, atenção que esse paciente pode até precisar de uma internação com antibiótico venoso, tá? Tem que prestar atenção nessa evolução. Então, a questão dos fatores de baixa condição de higiênico, químico, furunculose de repetição. Existem pacientes que têm furunculose de repetição, né? Isso é uma alteração possivelmente da quimiotaxia de neutrófilos, aí não tem muito a ver com essa higiene, não. É uma questão do paciente mesmo. Aparece vários furúnculos ao mesmo tempo, não é antrais. Antrais é quando é uma placa com vários, um do lado do outro. Furunculose de repetição é uma aqui, outra aqui, outra aqui. Melhora, toma antibiótico, daqui a 2 meses já está de novo. Então, nesses casos, às vezes a gente faz uma descolonização. Você usa mupurocina ou neomicina dentro da cavidade nasal, axila, virilha, isso às vezes é uma coisa que pode ajudar nessa fase. Mas isso também é uma coisa passageira, temporal. É uma fase na vida da pessoa. Passa por organismo e depois aquilo vai melhorando. Então, aqui é uma lesão clássica de um furúnculo, né? Um nódulo eritematoso com essa flutuação central, esse ponto. Assim, qual seria a orientação de paciente que já tem recorrência, né, de furunculose e fala assim, doutora, só melhora com penicilina benzatina? Qual a orientação que a gente tem que fazer? Não é o mais adequado, mas assim, o que eu faria para ele seria uma descolonização. E, às vezes, descolonizar o entorno, porque a pessoa tem essa alteração da quimiotafilaxia de neutrófilos, mas ela convive com a pessoa que é portadora de estafilococos. Tem pessoas que sempre são portadoras de estáfilo nasal. Né? E esse estado de portador ele não é muito alterado com muito antibiótico, mas ele pode ser temporariamente alterado. Então, às vezes, você recomenda que o marido, a mãe, o pai façam essa descolonização também. Não só o paciente, mas a família. Então, isso é interessante. Tá? A erisipela é uma infecção aguda, né, da derme, e você, às vezes, não vê essa delimitação da lesão, né? Tem muitos níveis aí de gravidade, pode ser uma coisa mais simples, você trata ambulatorial, né? Então a medicação geralmente é despasilina, que é procaína com mesatina, né? E a gente usa muita sulfa também para piodermite, de uma forma geral, mesmo com estafilococos, responde muito bem a sulfa, a maioria das infecções da pele. E pode ter sintomatologia sistêmica, a erisipela. Pode ter febre alta, linfadenopatia, pode sofrer necrose. Então, aqui é um tratamento geral para todas as piodermites, né? Você tentar saber pela clínica, você já pode supor o agente etiológico, quando você não sabe aí, uma infecção mais grave, aí você deve fazer coleta de material para cultura, né? A via de administração, se vai ser oral ou se vai ser parenteral, vai depender da gravidade. Por exemplo, infecções na face, segmento cefálico, você tem o risco de fazer a trombose do seio cavernoso. A erisipela na face tem esse risco. Então, o ideal é você fazer uma medicação parenteral. Né? Se é uma erisipela no pé, na perna, já é menos problemático. Né? Nas áreas menos desenvolvidas, você tem muita erisipela no membro inferior. Isso porque a gente tem muito intertrigo, né?
Então, o intertrigo é uma porta de entrada para a erisipela. No mundo mais desenvolvido, a erisipela da face é mais comum, tá? Então, antibiótico de escolha, penicilina, eritromicina, cefalosporina, na estafilocócica, cloracilina, cefalexina, clavulinato, aí vai depender do caso, né? A descolinização, como eu falei, né, é interessante para casos de infecções recidivantes repetidas, pesquisa de comorbidade também, de imunodeficiências, tá? E aqui eu vou falar de uma outra dermatose, que é bastante frequente também, é muito do dermatologista, mas eventualmente vocês veem também que é a psoríase. Né? Psoríase é uma doença inflamatória da pele, está dentro das lesões eritemato-escamosas, tá? Em que você vê uma lesão eritemato bem delimitada, e a gente diz que a psoríase tem escamas prateadas, aqui não está muito bem para ver, né? Então, ela tem áreas mais comuns de acometimento, né? Na psoríase vulgar, o couro cabeludo, os cotovelos, joelhos, região lombar, são áreas bem frequentes de serem acometidas pela psoríase. Ela lembra muito o eczema seborreico. No couro cabeludo, confunde muito com o eczema seborreico. Até o professor Zulay chamava de seborríase. Aquele paciente tem eczema seborreico, com psoríase, você não sabe o que é, ele chamava de seborríase. Então, aqui as placas de psoríase no joelho, bem delimitadas. E a psoríase também tem uma forma que é invertida. A psoríase tem algumas formas clínicas. A psoríase vulgar, que é aquela que eu falei antes, né? A psoríase invertida parece uma dermatofitose, né? Lembra a dermatofitose? Lembra uma candidíase. Candidíase tem mais lesão satélite, que não tem muito aqui. Dermatofitose está faltando umas crostinhas, que também não tem aqui. É experiência, realmente. É difícil. Dermatologia, nossa, como você vê a diferença, é vendo muito, porque é difícil. É muita prática. Porque quando você chega quando você começa a estudar dermatologia, você acha tudo muito parecido. Aí, realmente, só vendo muito, porque tem coisas que não. Você lendo, você não consegue aprender o significado daquela descrição, só você realmente vendo. Tá? Uma outra forma, que não é exatamente uma eritodermia, mas uma outra forma de psoríase que pode acontecer é o desenvolvimento da eritodermia. Lembra da eritodermia? Sabe o que é eritodermia? É quando você tem eritema e descamação da pele toda, do corpo todo. Eritodermia é uma síndrome, pode acontecer em várias situações. A psoríase é uma causa de eritodermia, o eczema de contato pode levar a uma eritodermia, a fase final de um pênfigo foliáceo pode evoluir em eritodermia, a micose fungoide, que não é micose, é um linfoma cutâneo de células T, pode evoluir com eritodermia. Então, é um quadro comum a várias doenças, entre elas a psoríase, tá? Aqui uma outra forma de psoríase, que é a psoríase gutata, quando você tem várias lesões pequenininhas, como se fossem gotas, tá? De placas eritemato-escamosas, todas bem pequenininhas, que é mais comum em criança. Tá? Geralmente, depois de infecção estreptocócica, faringite, né? Pode surgir um quadro de psoríase gutata. E essa pessoa pode manter depois o quadro de psoríase ou não. Pode nunca mais ter, ou pode, quando for adulto, ter psoríase. Uma outra forma é a psoríase palmoplantar. Então, tem pessoas que só vão ter lesão de psoríase nas áreas palmoplantares, como aqui, por exemplo. Vejam que é bem delimitada a lesão. Tá? Um outro tipo de acometimento é a psoríase ungueal. Uma coisa bem característica da psoríase é essas lesões puntiformes, a gente chama de pitchings. Esses pitchings ungueais são muito característicos da psoríase, não são patognomônicos. Por exemplo, na dermatite atópica pode haver também esse pitching ungueal. Pacientes com alopecia areata também podem ter esse pitching, mas ele é muito característico da psoríase, essas lesões puntiformes. Essa mancha de óleo, né, essa mancha amarelada na unha, não é a onychomicose, é um acometimento do leito ungueal pela psoríase. Tá? Uma outra forma também da psoríase é a psoríase artropática. Psoríase não é uma doença apenas da pele. Existe acometimento articular da psoríase, que tem várias formas. O mais característico é quando ela atinge essa articulação da falange distal. Mas ela pode ter formas parecidas com a artrite reumatoide, pode ter formas que não se casam muito bem com nenhum quadro. Tá? Pode ter uma forma mais axial, simulando espondilite anquilosante. E uma outra coisa super importante da psoríase é que ela é muito relacionada com a síndrome metabólica. Então, pacientes com psoríase têm um risco cardiovascular maior que a população geral.
E você não pode ignorar o paciente que entra no seu consultório com psoríase, se ele está 10, 20 quilos acima do peso, você não pode fingir que não está vendo. Apesar que agora tudo é bullying, né? Você fala que a pessoa está gorda, você fala, olha, você está um pouquinho gordinha, tá? Assim, vamos fazer uma dietinha. Com todo amor e carinho, mas você não pode ignorar isso. Porque senão você não está levando em consideração o risco que esse paciente está correndo. Tá? Bom, aqui sobre o exame clínico da psoríase, que as coisas se parecem, né? Eczema, psoríase, eritema, descamação. Então, um elemento semiótico que a gente tem é a curetagem metódica de Brock, que você pega uma cureta, vai raspando a lesão, a descamação da psoríase, aí você vai chegar numa hora, né, sai primeiro aquela descamação em forma de vela, depois você vai chegar numa membrana muito lisa, e depois, quando você tira essa membrana lisa, você vê vários pontinhos hemorrágicos, tá? Que não sei se dá para... Então, assim, por que acontece isso? A psoríase, aqui seria, nessa partezinha aqui pequena, a pele normal. Na psoríase, você tem uma acantose, um aumento da celularidade aqui da epiderme, dessa camada aqui de Malpighi, e os cones epidérmicos se fundem e a papila dérmica fica lá em cima. Na derme tem vasos, né? Então, essa papilomatose, quando você vai tirando as camadas, você vai dar com esses vasinhos, por isso que tem esse aspecto hemorrágico, que é o sinal de Auspitz, que é o sinal do orvalho sanguíneo, tá? Que é uma semiótica aqui do diagnóstico diferencial clínico da psoríase. Qual é o tratamento da psoríase? Vai depender também do nível de gravidade. Então, casos mais simples, você pode fazer tratamento tópico, a hidratação da pele é muito importante. Corticoide tópico a gente tem que usar na psoríase com muita parcimônia, porque a retirada do corticoide na psoríase, mesmo em casos assim, em casos que tem muitas lesões, você pode fazer um rebote e você pode desenvolver uma psoríase pustulosa, que é uma outra variante da psoríase. Então, esse corticóide intempestivo na psoríase, muitos pacientes fazem isso, um diprospanzinho aqui, um clobetasol ali, porque melhora muito o corticoide, né? Então, esse uso sem critério pode, na retirada, pode ter consequências, tá? Então, o corticóide tópico em áreas bem específicas, quando tem poucas lesões, inibidor de calcineurina também serve, análogo da vitamina D, calcipotriol, LCD, que é líquor carbono de detergentes, que é um derivado de coaltar, também interessante. Vaselina salicilada pode ser usada em placas muito espessadas. Ureia também a 20%, 30% em lesões mais espessadas. Aqui uma máquina, não está dando muito bem para ver, de fototerapia, que é uma outra modalidade terapêutica muito interessante. Pode ser usada na dermatite atópica, na psoríase. Para criança é mais complicado a fototerapia, mas hoje em dia a gente tem fototerapia com UVB Narrowband, que é uma faixa de UVB que é menos problemática, menos risco do que a UVA. Então é uma modalidade muito interessante. O paciente tem muita lesão, topicamente é complicado você usar um corticóide, ou seja lá o que for, e a fototerapia ela tem uma ação imunomoduladora assim, de imunossupressão. Né? É comum vocês verem depois de um dia de sol, né, no dia seguinte, várias pessoas com herpes, né, recidivante, porque o sol é imunossupressor, ele diminui as células de Langerhans da epiderme, né, então a fototerapia é muito interessante para várias doenças da pele. E também, nos casos mais avançados, mais disseminados, a metotrexate, ciclosporina e a citratina são drogas que podem ser utilizadas. Né? E agora surgiram, né, além desses imunossupressores clássicos, os imunobiológicos, que vão atuar nessas moléculas mais envolvidas. Então, são os anti-TNFs, são os anti-IL-12 e IL-23, os anti-IL-17, que estão sendo usados agora por via subcutânea ou endovenosa. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho no final da nossa aula já sobre câncer de pele. Então, o carcinoma basocelular é a neoplasia mais comum do ser humano, né? Falando na neoplasia, falando em termos do aspecto histopatológico, porque, na verdade, ele é um câncer, entre aspas, que não dá metástase, então a pessoa não morre de base celular. Existem alguns tipos que a gente chama de baso misto, carcinoma misto, né, que seria com alguns elementos de carcinoma escamoso, né, metatípico. Então, esses seriam mais agressivos, mas a maioria deles, a questão é o acometimento por contínuo
antiguidade. E ele dá em áreas nobres da pele. Né? Ele dá na face, dá nas áreas mais expostas ao sol. Então, imagina um basocelular perto do olho. Para você tirar, imagina o estrago que tem que ser feito. Né? Então, a neoplasia mais crescimento lento, raramente dá metástase. Tem uma destruição local, principalmente cabeça e pescoço, que é as áreas que pegam mais sol, exposição ao sol, pele clara, história familiar, imunossupressão, exposição a arsênico, a gente não tem mais hoje, antigamente era um tratamento da sífilis, né, arsênico, síndromes genéticas, né, onde existe alteração no reparo do DNA, essas pessoas estão mais propensas ao basocelular. Obviamente que criança praticamente não tem basocelular, a não ser que tenha uma síndrome genética. Né? Isso acontece mais em pessoas com idade mais avançada, mas pessoas de 30 a 40 anos hoje em dia têm basocelular por conta da exposição ao sol. E assim, o lugar onde tem mais câncer de pele no mundo é onde? Quero ver se vocês são bons. É na Austrália, que tem um clima parecido com o nosso, mas quem foi para lá não foi português, nem espanhol, nem negro. Quem foi para lá foram os ingleses. Então, lá eles são bem brancos, tem um clima que nem o nosso, muito sol, é onde tem mais câncer de pele. Tá? Então, eles são quase sempre assintomáticos, a pessoa não sente nada, surge uma pápulazinha assim, amarelada, translúcida, ela é brilhosa e tem a superfície com telangiectasias. Tá? E, geralmente, com o tempo ela vai ulcerar, porque todo câncer tende a ulcerar, tende a necrose, porque a vascularização não dá conta do crescimento, ele faz a necrose, né? Vai sofrer uma ulceração. Os tipos clínicos do basocelular, então ele pode ser nodular, ele pode ser superficial, parecendo com eczema, uma placa de psoríase, ele pode ser pigmentado, nesse caso ele vai parecer com o melanoma. Tá? Então as pessoas, às vezes, com a pele mais escura, podem ter um basocelular mais pigmentado, pessoas negras também podem ter basocelular, é menos comum, mas não é impossível. Né? Pele negra também tem que usar filtro solar. Tá? Peraí. O esclerodermiforme, que é quando é uma lesão bem endurecida, mal delimitada, com aspecto de uma placa de esclerodermia. Então, esse caso é um tumor que tem uma chance de recidiva maior. Tá? E o plano cicatricial, que tem um centro atrófico e uma borda perolada, que é um carcinoma basocelular nodular, lesão bem pequenininha. Né? Uma pergunta também que a gente faz para o paciente: sangra espontaneamente quando você enxuga com a toalha? Porque ele tende a sangrar, ele é muito friável, essa lesão, tende a sangrar com mínimos traumas. Aqui a lesão, tá? Nodula brilhosa, com telangiectasia, bem característico isso. Aqui, ó, lesão cerada, brilhosa. Tá? Essa eu já tinha mostrado, né? Aqui o basocelular superficial. Para quem não está atento, para quem não conhece, pode parecer uma placa de psoríase, pode parecer um eczema, né? Mas vocês que já estão mais espertos, já vão pensar nisso, uma pessoa mais velha, né? Essa placa assim, um pouco diferente, um pouco infiltrada, pensar num basocelular superficial. E o basocelular superficial, ele fica em lugares diferentes do baso normalmente. O basocelular nodular, ulcerado, geralmente ele dá na cabeça e pescoço. O basocelular superficial, ele tende a ter várias lesões e geralmente no tronco, ao contrário do nodular. Tá? Aqui um basocelular pigmentado. Lesão bem assim brilhosa, não perde esse aspecto do brilho. Tem aqui a iluminação, que está dando muito brilho, mas fora isso a lesão tem esse brilho mesmo. Tá? O carcinoma escamoso seria o segundo da pele dos mais comuns, né? Que seria no meio da gravidade, entre o basocelular e o melanoma. Então, o carcinoma escamoso ele pode dar metástase, mas ele é diferente do carcinoma escamoso de outros sítios. Por exemplo, o carcinoma escamoso de pulmão é muito pior do que o da pele. Da bexiga também é muito pior do que o da pele. Tá? O carcinoma escamoso da pele, o pior é quando ele está na mucosa. Então, no pênis, no lábio. Então, o carcinoma escamoso que dá metástase mais rápido. Na população geral, o basocelular é mais frequente do que o carcinoma escamoso. Ele tem outro nome, né? Antigamente era chamado de carcinoma espinocelular, espinalioma. Então, o nome mais certo, mais atual, é o carcinoma escamoso. O carcinoma escamoso, por exemplo, na população de imunossuprimidos, ele é mais frequente que o basocelular, porque ele é relacionado com HPV.
Então, alguns HPV podem influenciar no desenvolvimento do carcinoma escamoso. Por isso que nessa população a incidência dele é maior do que o basocelular. E, além disso, uma outra coisa que ele tem de diferente em relação ao basocelular é porque existem lesões precursoras do carcinoma escamoso. Então, ceratoses actínicas, né, que são lesões eritemato-escamosas pequenininhas em áreas expostas ao sol, cicatrizes, queimaduras, úlceras crônicas, úlcera de membro inferior, aquelas úlceras venosas, o paciente tem há 4 anos aquela lesão, se em algum local está muito hipertrófico, deve ser investigado carcinoma escamoso nessas lesões. Tá? Esse tipo de carcinoma escamoso, que vem dessas lesões de queimadura e de úlcera, eles costumam ser bem mais agressivos do que o da pele, que não tem essas lesões previamente. Tá? Geralmente eles clinicamente são uma placa endurecida, ele é bem polimorfo, assim, pode ser uma lesão mais verrucosa, pode ser uma lesão ulcerada. Nas mucosas também tem lesão prévia, como leucoplasia, por exemplo, então pacientes fumantes, o tabaco influencia aí no caso do carcinoma da mucosa. Tá? A úlcera de Marjanlon, como eu falei, né, sobre queimadura, cicatriz, e tem uma variante deles, que é o carcinoma verrucoso, que é menos frequente, e apesar do nome verrucoso, né, ele é mais bonzinho, vamos dizer assim, ele é menos agressivo. Então, tem 3 variantes dele, que é o epitelioma cuniculado, que é no pé, tem o tumor de Busch-Lovenstein, que é na região genital, tem a ver com HPV, e tem a papilomatose oral florida. Eu não tenho foto aqui desse para mostrar para vocês, mas seriam variantes menos agressivas. Tá? Aqui um carcinoma verrucoso, aqui uma úlcera, né? Uma úlcera razoavelmente profunda também. Essa lesão aqui tem que ser pensado no carcinoma escamoso. É assim que tudo começa. E pode chegar aqui. Aí aqui um paciente, obviamente, que foi negligenciado, ou imunossuprimido, alguma coisa aconteceu para ele chegar aqui, mas surgiu assim. Tá? Alguns são muito agressivos e evoluem muito rápido. Por isso que esse tipo de paciente tem que ser feita uma biópsia rápida e encaminhado rapidamente, porque as lesões da mucosa dão metástase mais rapidamente do que as da pele. Tá? Então, sempre examinar essa cadeia ganglionar, né, adjacente, para ver se já tem alguma metástase. E o tratamento é o mesmo do basocelular. Coloretagem e eletrocoagulação não é muito comum, não é tão bom para o carcinoma escamoso. Para o carcinoma basocelular, você ainda admite isso em lesões menores que 1 centímetro, que não tiveram nenhuma abordagem terapêutica prévia. No carcinoma escamoso, o correto para todo tipo de câncer de pele, o ideal é cirurgia. Exéresis e sutura, né? Excisão e sutura, esse é o mais correto. Tá? A gente pode fazer a cirurgia micrográfica de Morse, que é uma técnica mais especial, tem poucos lugares, é mais sofisticada, em que você não é exatamente por biópsia de congelação, você pode fazer congelação, na sala cirúrgica, olhando a cada etapa, retirando e olhando, só que nessa cirurgia de Morse você vai tirando como se fossem fatias mais finas, você poupa tecido bom, mas é uma técnica mais sofisticada e cara. Tá? A radioterapia são casos assim, que realmente o paciente não tem condição cirúrgica, porque não é ideal, não é assim curativa. Tá? Chegamos, então, no melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, que é originário dos melanócitos. Tá? É a das neoplasias cutâneas a mais letal. Oi? Pegamos um caso. É a mais letal porque tem um potencial de metástase muito importante, né? Tem aumentado, mas talvez ele tenha realmente aumentado, mas o diagnóstico dele está aumentando porque as pessoas estão mais atentas também. Então, está aumentando muito o número de melanoma, que a gente chama de melanoma fino, melanoma bem inicial. Então, as pessoas têm diagnosticado muito e tirado muito, que é uma coisa boa. Né? Então, nos estados iniciais, tem uma sobrevida bem boa, apesar de ser um câncer muito agressivo. Quando ele acontece nas mucosas e também o ocular, tem o pior prognóstico. E, atualmente, até mesmo o melanoma metastático, surgiram drogas dessa imunoterapia que são terapias-alvo, né?
Isso aí são terapias caríssimas, mas que melhorou muito a sobrevida de pacientes, mesmo com metástase. Tá? Então, os fatores de risco são parecidos com os outros. Exposição ao sol, fototipo baixo, ou seja, pessoas mais claras. Mas paciente negro pode ter melanoma? Pode. Bob Marley, né? Teve um melanoma subungueal, morreu de melanoma. E era negro. Então, nervo congênito pode dar, aqueles nervos congênitos gigantes, né? Pode evoluir para o melanoma. A faixa etária, claro que criança pode ter melanoma, é muito difícil, mas não é impossível. Né? A maioria é acima de 30 a 40 anos. Hã? Muito difícil, a não ser que a criança tenha alguma síndrome genética. Tá? Xeroderma pigmentoso, que é uma síndrome genética onde existe uma alteração do reparo do DNA, né, após o dano da ultravioleta, e nervo displásico, que é uma síndrome que a pessoa tem vários nervos, que ele não é, histologicamente, ele está no meio do caminho. Não é um melanoma, também não é um nervo comum. Tá? Então, como que você vai saber se aquela lesão pigmentada, se aquela pinta, se aquele sinal, ele pode ser um melanoma? Então, tem aquela famosa regrinha do ABCDE. Tá? Então, assimetria. Quando a lesão, você imagina a lesão como uma forma circular, você divide num quadrante. Né? Cada quadrante desse tem que ter mais ou menos a mesma quantidade de pigmento. Se isso está diferente, se essa lesão é assimétrica, é um fator para você pensar no melanoma. As bordas irregulares, se esse contorno é irregular, também é mais um fator para você pensar no melanoma. Uma outra coisa é a cor variável. Né? Se a cor é uniforme, a lesão é toda marronzinha, toda da mesma cor. Agora, se ele é marrom, se ele é branco, se ele é preto, tudo da mesma lesão, se ele tem hemorragia, é uma coisa importante para pensar no melanoma também. O diâmetro, maior que 6 milímetros, tem mais chance de ser um melanoma. E a evolução. O paciente não tinha aquela lesão e surgiu. Né? E a lesão aumentou de tamanho. Né? Então, aqui mostrando, esse aqui não tem muita dúvida, né? Acho que todo mundo que vê isso aqui tem que pensar no melanoma. Aí você vê que essa lesão é totalmente irregular. Se você faz aquela cruz, né, você vê que os quadrantes têm quantidade diferente de pigmento, as bordas são irregulares, tem marrom, tem escuro, tem meio cinza, tem várias cores aí nessa lesão. Né? O tamanho também. Aqui, então, esse aqui é um melanoma extensivo superficial, que é um dos tipos, são 4 tipos. Tá? Tem o melanoma nodular, que é quando você já tem uma lesão papulonodular, né, toda igual. Né, agora você vê que ela tem também áreas que não têm pigmento e está ulcerada. Por que ulcera? Porque cresce muito, a vascularização não dá conta, a necrose ulcera. Né, todo câncer faz isso, em qualquer lugar. Né, aqui o lentículo maligno melanoma. Esse lentículo maligno melanoma, geralmente é uma lesão na face de pacientes bem idosos, tipo de 80 para cima. É aquela lesão que está ali há anos, né, e de repente começa a crescer. É uma lesão que tem um comportamento mais benigno, tem um crescimento mais indolente. É muito nesse segmento cefálico também. E esse aqui é o melanoma lentiginoso acral, que dá nas áreas que não tem pigmento, que é das pessoas com fototipo mais alto. Pessoas negras tendem a ter mais esse tipo de melanoma, no pé e na mão. Então, lesão escura, paciente com pele escura, pensar na palma plantar, pensar em melanoma. Se tiver essa cor aqui, ó, é um sinal meio estranho no pé e na mão do paciente com cor negra, você tem que pensar nessa lesão. Tá? Aí você vê que ela é totalmente irregular, e olha, aqui é preta, aqui é marrom, aqui está branco, como se tivesse uma certa regressão. Tudo isso é sinal de malignidade. Sempre bordas irregulares, geralmente. Aquela história, esse ABCDE, ama a medicina como l'amour, ni jamais ni toujours. Né? Então, tudo pode ser. Tá? Então, tem que ter uma suspeição aí, mas às vezes não tem todo aquele ABCDE, não tem tudo aquilo e é melanoma. Às vezes tem alguns itens daquele e não é. Então, no caso de suspeita, sempre fazer biópsia. E correr atrás desse diagnóstico para descartar, porque é uma coisa grave para não pensar. Né? Então, aqui, o melanoma subungueal. Uma das coisas também que existe, aqui não dá para ver muito bem, é o sinal de Hudson, quando existe a pigmentação dessa borda proximal da unha, que aqui a gente não está vendo. Tá? E aqui, uma outra variante, que essa também, clinicamente, é dificílimo de você diagnosticar, que é o melanoma amelanótico. A lesão é tão indiferenciada, tão agressivo, que ele nem produz melanina.
Então, é um melanoma melanótico. Às vezes tem lesões parecidas com um granuloma piogênico, aquela lesão bem avermelhada. Aí realmente tem que ter mais experiência, tem que ter mesmo com experiência, tem que ter uma alta suspeição para você poder pensar no melanoma amelanótico, tá? Diagnóstico. Dermatoscopia, já ouviram falar? Dermatoscopia, que é tipo é um aparelho que existe agora, parece uma lupa, só que ele é bem mais sofisticado. Ele é um meio termo entre o olho humano e o microscópio. Então, existem padrões de dermatoscopia que são associados com várias doenças. Tem padrões de base celular, de ceratose quitínica, padrões de psoríase. Isso é muito usado, começou muito a ser usado para esse diagnóstico de câncer e lesão, principalmente lesão melanocítica. Foi muito utilizado para isso, né? Por exemplo, às vezes, clinicamente, você não precisa usar isso, mas uma lesão que está no meio do caminho. Se o paciente tem uma lesão suspeita, mas ele tem uma lesão, você não vai ficar fazendo dermatoscopia de 2 vezes, 3 vezes por ano. Se ele tem uma lesão, você vai lá e tira a lesão. Agora, um paciente que tem uma síndrome do nervo displásico, ele tem 30, 40 pintas estranhas, né? Você vai tirar tudo aquilo? Não tem como. Então, a dermatoscopia vai sinalizar aquele padrão, aquelas lesões que precisam ser abordadas. Isso é feito, claro que periodicamente. Se chama mapeamento de lesões melanocíticas, né? Mapeamento das lesões cutâneas. Então, o sinal do patinho feio. Esse sinal do patinho feio você vê na dermatoscopia e vê na clínica. Assim, tem alguns sinais, mas tem aquelezinho ali diferente. A dermatoscopia também vê isso. O padrão de nervo daquele paciente tem algumas características, mas um deles tem uma característica um pouco diferente. Então, e essa lesão deve levar também à nossa suspeita. Tá? Tratamento do melanoma é incisão ampla, né? Quando você tem uma lesão pequena, o ideal é que você tire. Mesmo que você não tire com a margem totalmente correta. O ideal é você tirar a lesão. Depois, se for melanoma, você amplia. Agora, é óbvio, quando for uma lesão muito grande, você não vai conseguir tirar toda a lesão. Então, se você não tem muita certeza, você vai, né? Porque até para você fazer uma cirurgia grande, você tem que ter um laudo, né? Você não vai fazer uma cirurgia enorme numa lesão que você não tem certeza. Então, você vai fazer um histopatológico da lesão, a biópsia, num fragmento pequeno. Mas se a lesão é pequena, o ideal é você tirar já para a biópsia, fazer uma biópsia excisional. Então, lesões maiores, encaminhada a cirurgião, oncologista, para excisão, tal. E, eventualmente, pode ser necessário fazer essa cirurgia de Mohs, que é aquela mesma que a gente faz para base, carcinoma escamoso, né? Eventualmente, amputação digital, isso pode ser necessário. E também retirada de linfonodos e tratamento sistêmico no caso das metástases. São os tratamentos que existem para o melanoma. Então, era basicamente isso que eu ia falar hoje para vocês, porque também aulas muito longas também não são muito produtivas. Fica todo mundo cansado, ninguém aguenta mais. Tá? Estou à disposição, se vocês quiserem depois. Eu não sei se todos aqui assistiram a aula de hanseníase, é uma coisa que a gente pode ver depois. E esse aqui é o nosso projeto de extensão. A gente tem uma página no Instagram de doenças tropicais negligenciadas. É um projeto de ações educativas. A gente tem uma página lá, se vocês quiserem curtir, comentar e seguir, é bom para a gente. Tá? Isso, fotografa, pode fotografar. Tem o QR Code ali, nem sei se está funcionando bem esse QR Code. Conseguiu? Já entrou? Ah, que bom. Ela pegou, ó. É UF_negligenciadas, ali, ó. UF_negligenciadas. Doenças negligenciadas, na verdade. Doencas, né? Sem ser cedilha. Doenças negligenciadas. Aí tem informações sobre as doenças negligenciadas, né? Hanseníase, leptospirose, dengue, tuberculose. Aí é mais para o público leigo, né? Mas a gente seguia.